Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Águida Silva e hoje eu estou aqui para um pequeno vídeo informativo sobre a origem das Assembleias de Deus. Então, essa semana, no dia 18 de junho, foi completado 113 anos das Assembleias de Deus. E aí eu trouxe aqui nesse canal esse pequeno vídeo falando um pouquinho da história dessa denominação. Então, eu dividi aqui o ensino em 3 blocos, né? Fiz um mapa mental que eu estou apresentando aqui para você. A gente vai falar sobre a história, como foi essa origem. Depois a gente vai conversar um pouco sobre a doutrina, com pequenas características só para caracterizar e diferenciar em relação a outras denominações. E por fim a gente vai falar especificamente da Assembleia de Deus do Campinho, que no caso seria o público ao qual está sendo direcionado esse vídeo. Então tudo começou lá nos Estados Unidos, no início do século XX. A gente sabe que em 1906 teve um boom do avivamento, né, do movimento pentecostal, que surgiu ali na Rua Azusa, com o pastor William Seymour. Então, a partir daquele movimento pentecostal nos Estados Unidos, uma série de grupos independentes surgiram, congregações independentes pentecostais surgiram. E, posteriormente, esses grupos acabaram se unindo para formar grandes igrejas. Sendo que, já em 1910, vieram ao Brasil 2 missionários que eram seguidores de Charles Fox, um daqueles que propagavam os ensinamentos desse movimento pentecostal que surgiu nos Estados Unidos. Esses missionários americanos, eles eram suecos, Daniel Berg, né, e o Gunnar Wingren, que juntamente com a sua esposa, a Frida Wingren, eles fizeram um trabalho missionário incrível no Brasil a partir lá de Belém do Pará. Quando esses missionários chegaram, a princípio eles se ligaram à Igreja Batista, mas logo depois eles se desligaram e fundaram em 18 de junho de 1911 a Assembleia de Deus no Brasil. Então, a princípio, eles colocaram o nome de Missão Fé Apostólica, né? Mas logo depois, quando houve lá nos Estados Unidos, em 1914, né, uma assembleia, uma convenção, reunindo grupos de santidade e ligando esses grupos nas Assembleias de Deus, com referenciais que eram para o Daniel Berg e para o Gunnar Wingren, eles acabaram aderindo também a esse nome de Assembleia de Deus. Então foi assim que ela surgiu aqui no Brasil. E a gente vai ver que, com o passar dos anos, houve uma série de desdobramentos nessa denominação. Então tem 3 principais ramificações que se desdobraram da Assembleia de Deus, inicialmente fundada lá em Belém do Pará. Então a gente tem um primeiro grupo, que é a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e a gente tem um segundo grupo, que é a CADB, que é a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Esses 2 grupos são chamados de missão, por quê? Porque são aqueles que estão diretamente ligados aos fundadores da missão apostólica, aos fundadores da Assembleia de Deus lá em Belém. E lá na década de 80, já mais à frente, a gente vai ver que houve um novo ministério que é chamado de Ministério Madureira e que é o grupo da Convenção Madureira, que foi um grupo que foi iniciado pelo pastor Paulo Macalão. Então, a gente hoje reconhece como principais esses 3 grupos. A gente passa agora para o segundo bloco do nosso estudo. Nosso estudo aqui está sendo apresentado em 3 partes, né? Um pouco da história, um pouco da doutrina, as principais características, e por fim a gente falar especificamente da Assembleia de Deus do Campinho, que é o público-alvo desse vídeo. Então, a gente falando da doutrina, é importante a gente lembrar que é uma igreja pentecostal histórica, surgiu lá no início do século XX, naquele movimento de avivamento, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos. É uma igreja com uma doutrina arminiana, e a principal característica das Assembleias de Deus é que ela crê na evidência do falar em línguas como evidência principal para o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele empodera a igreja com dons, ele capacita a igreja para a missão, mas a evidência, né, característica desse batismo é o falar em línguas. E a gente tem aqui esse livro, que é o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que foi um livro que foi distribuído para as lideranças em 2016. Por quê? As Assembleias de Deus, elas têm 16 artigos de fé. Então, baseado no credo apostólico, aquele resumo do credo cristão, a Assembleia de Deus, ela fez
no seu estatuto, os 16 artigos de fé, né, que crê em Deus, que crê na Bíblia como palavra infalível e inerrante, revelada pelo Espírito Santo, que crê na completa deidade de Jesus, que crê num Deus que é trino no seu ser, manifestado como Pai, Filho e Espírito Santo, que crê no batismo por imersão nas águas. Então, a gente tem uma declaração de fé resumida em 16 artigos e a Assembleia, o grupo da CGADB, ele pegou esses 16 artigos e ele fez esse livro de declaração de fé. Vai explicar teologicamente a crença em cada um desses artigos e incluir referências bíblicas. Livro direcionado a todas as denominações desse grupo, que é distribuído para que o pastor, para que a liderança, ela tenha o conhecimento da base da sua fé. Então, é um livro muito bom, didático e com referências bibliográficas. A pessoa tem uma visão geral da doutrina dessa igreja pentecostal histórica arminiana. Então, esse livro aqui, ele foi originado a partir da 43ª Assembleia Geral, que foi em 2016. E a gente chega agora aqui no terceiro bloco, que é falar também sobre a fundação da ADCamp, que é a Assembleia de Deus do Campinho. Surgiu em junho, dia 28 de junho de 1990, o pastor Manassés Brito, junto com a sua esposa missionária Ivani, eles fundaram essa igreja da Assembleia de Deus no Campinho. Então, eles têm um regimento interno, que é um regimento baseado nessa declaração de fé, né, onde eles vão colocar estatutos falando sobre a sua igreja, a sua organização, a organização administrativa, sobre a sua missão, sobre a sua finalidade, e a missão tríplice dessa igreja, a adoração, edificação e evangelização. Aqui a gente tem regras de fé para os membros, a gente tem aqui um resumo desses 16 artigos. A gente também tem aqui um esboço da liderança. Então, a liderança dessa igreja ela é composta pelo pastor-presidente, que é o pastor Kleber. A gente tem o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, pastor Sampaio, pastor Bernardino. E aí a gente tem secretários, tesoureiros, evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, missionários e diretores de departamento. Então, a gente tem uma igreja bem organizada, uma igreja congregacional, que vem sendo administrada por essa liderança e que atualmente também tem 8 congregações. Tem uma congregação fora do estado, em Minas Gerais, que é em Senhora dos Remédios. Tem mais uma congregação em Mesquita, que é outro município, outra em Nilópolis, outro município do Rio de Janeiro, e mais 5 congregações aqui no Rio de Janeiro. Então, esse vídeo foi praticamente um resumo aí para situar você no contexto dessa história da Assembleia de Deus no Brasil, aniversário de 113 anos.